Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando 1 Samuel 17. Golias desafia os israelitas. Mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Pai, graças te damos, Senhor, nesse momento que entramos em tua presença para estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, enche-nos do teu Espírito, tira do nosso coração tudo que não te agrada, para que possamos te servir com alegria e com um grande amor em nosso coração, pois queremos ser salvos desse mundo de pecado. Nos ajuda a prosseguir por teus caminhos, não nos deixe cair na escuridão de pecado. Em nome de Jesus, Pai, nos ergue e nos faz vencedor. Nos enche, Paizinho, a cada dia com a tua presença. Nos ajuda, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Esse estudo de hoje fala sobre Golias, que era um gigante que desafiou os israelitas para brigar, e se ele ganhasse, ele se tornaria escravo dele. Abra suas Bíblias em 1 Samuel 17. Golias desafia os israelitas. Versículo 1. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Versículo 2. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Quero comentar um pouquinho desse versículo 3. Aqui os filisteus e o povo de Israel, eles se preparavam para a guerra iniciar. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 4. Aqui fala de Golias, um homem gigante de quase 3 metros de altura, um homem guerreiro, que todos ficaram com medo. Os israelitas todos ficaram apavorados, mas eles não lembraram que tem um Deus que tudo pode resolver. Qual é o seu gigante de hoje? Uma doença, uma decepção, não importa o que seja, Deus pode resolver tudo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Quero comentar um pouquinho desse versículo 5. O gigante estava todo preparado para uma guerra, de vestidura, de capacete, de tudo, mas ele não tinha um Deus que pode mais que tudo isso. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 6, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. Versículo 7. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Versículo 8. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Quero comentar um pouquinho desse versículo 8. Golias desafiava o povo de Israel, mas eles todos temiam, porque viu que ele era um guerreiro e muito valente. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós serviremos por servos.
Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Versículo 10. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Quero comentar um pouquinho desse versículo 10. O filisteu aqui desafiava o povo de Israel, pedindo um homem para que lutasse com ele, porque ele se achava o mais forte e sabia que se vencesse, todo seria servo dele. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 11. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Davi junta-se à tropa de Saul. Versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Versículo 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. Quero comentar um pouquinho desse versículo 13. Aqui os 3 filhos de Jessé, maior e mais forte, é que foram para lutar com os filisteus, mas eles não lembram que Deus é quem dá a força. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 14, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Versículo 15, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Quero comentar um pouquinho desse versículo 15. Davi era apenas um garoto, ele não era homem de guerra, mas estava preocupado com aquela situação e pedia a Deus para resolvê-lo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 17, e disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa destes grãos tostados e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Versículo 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Versículo 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Versículo 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Quero comentar um pouquinho desse versículo 20. Aqui o filisteu desafiava o povo de Israel, mas eles ficavam tudo tremendo de medo, porque ele era um gigante e era muito temível. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 21, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Versículo 23. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras,
e Davi as ouviu. Versículo 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Quero comentar um pouquinho desse versículo 24. O povo de Israel estavam tudo com medo daquele homem gigante, mas eles não podiam ver o exército de Deus, que era bem maior que ele. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 25, e diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Versículo 28. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Versículo 29. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Quero comentar um pouquinho desse versículo 29. O irmão de Davi estava humilhando Davi porque ele era apenas um menino e ele se achando um homem de alta estatura, mas ele não sabe que Deus era com Davi. Esse estudo de hoje encerra por aqui, mas no próximo vídeo vai ter continuação desse estudo. Então iremos encerrar com uma oração. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que estivemos estudando em tua presença. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, que o Senhor venha nos alimentar a cada dia com a tua palavra, que possamos ser cheios do teu Espírito e nos ajuda a prosseguir, pois queremos estar sempre em tua presença e tendo o prazer de sermos filho teu e amado, e termos o Senhor como nosso Pai e o nosso Salvador. Nos ajuda a prosseguir. Não deixa, Senhor, que venhamos cair nas trevas de pecado. Em nome de Jesus, nos ajuda. Te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também, e a paz seja com todos.